Voltamos então, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito de hoje, que faz uma discussão entre Agostinho de Hipona, canonizado pela Igreja Católica como Santo Agostinho, Dante Alighieri e a questão do mal enraizado histórica e teologicamente no mundo. Ao fim do primeiro bloco, eu mostrava a vocês a perspicácia agostiniana para pontuar as seguintes questões. Primeiro, a criatura humana foi criada com simplicidade e bondade. Se não o fosse, não poderia ter se desviado daquilo que é diferente da Constituição de Deus. Por quê? Aquilo que é sumamente bom permanece bom, dado que é sumamente bom, ou seja, Deus. Aquilo que é sumamente mal permanece mal e não possui não tem a possibilidade de caminhar rumo a algo distinto de si. Logo, tanto a suma bondade de Deus, paira sobre o universo e o constitui, e a questão do mal, da existência do mal para o Agostinho, é um momento de desvio de uma criatura criada de forma simples e com essência de bondade, mas não com suma bondade, porque se fosse sumamente boa, seria Deus. E Deus não criou outros deuses, criou criaturas, segundo Agostinho, com perfectibilidade da divindade, rumo à divindade, com capacidade de evolução, de perfectibilidade. E é nesse preciso sentido que o desvio do bem, ou, na simplicidade das criaturas, a ignorância sobre o bem, pode ensejar ações más, podem ensejar tragédias, podem ensejar essa barbaridade que nós chamamos de história humana em grande medida. Mas a noção de que o conhecimento sobre o bem implica um desvio de trajetória rumo ao peso da divindade é uma noção fundamental para o Agostinho se distanciar daqueles que, com suas diatribes, atribuem a Deus a criação do mal. Como Guimarães Rosa diria na grande obra O Sertão Veredas, a vida como travessia, e nesse sentido, a travessia na concepção agostiniana implicaria a liberdade da criatura para forjar sua trajetória, inclusive a revelia de Deus em muitos momentos. Isso é algo fundamental, porque Agostinho está mostrando que o paraíso, a priori, era um paraíso de autômatos, um paraíso de inscientes, de seres que não conheciam, não tinham discernimento entre o bem e o mal, agiam como pseudópodes de Deus, por assim dizer. E a possibilidade de queda, e eu estou sempre aqui discutindo com as Confissões do Santo Agostinho, seu livro fundamental, sua autobiografia, sua biografia em termos vivenciais e intelectuais, e esses termos fundidos, a queda nesse sentido implica liberdade. Aquilo que se fala tradicionalmente do livre-arbítrio, por Agostinho tem uma outra concepção. É a concepção de um ser que decai, porque tem liberdade para decair, mas porque também, se decaiu, tinha algo que fazia com que ele pudesse decair. Tinha uma substância distinta da queda, que é a bondade concebida por Deus. Fica claro isso, pessoal? Eu estou aqui dialogando com os telespectadores espectrais do Espaço Heráclito. Se eu tivesse uma sala de aula, como costumeiramente estou, eu sempre faço as pausas para perguntar aos alunos se tudo está claro, mas a questão então fica sendo, para o Agostinho, o desvio de Deus, aquilo que ele chamaria de mal, ou travessia em relação ao mal, é um caminho da criatura rumo à perfectibilidade divina, rumo àquilo que se poderia configurar como evolução. E esse encaminhamento de resposta faz com que o Agostinho, de forma radical, não conceba a existência de uma substância inequivocamente mal como o demônio.
Porque é óbvio que se existe uma substância inequivocamente má como o demônio, essa substância só pode advir de Deus. E não pode haver uma substância, quando eu falo substância, algo existente em si mesmo, com uma característica unívoca, não pode haver uma substância má, dado que o universo teria sido concebido por uma criatura sumamente boa como Deus. Então o próprio diabo, que seria o eleito da história para erguer o cetro da maldade, teria uma travessia para ser desidêntico em relação à sua própria configuração, para se transformar, para evoluir, para se distanciar da sua contumácia no mal. Então, pessoal, encaminhadas essas questões, nós agora estamos em condições de chegar até um fragmento que eu considero dos mais fundamentais da Divina Comédia, do grande Dante Alighieri. Quando eu estive em Florença, na belíssima cidade de Florença, eu diria a vocês que das viagens que eu fiz por esse mundo de Deus aqui, o centro histórico de Florença está entre as coisas mais sensacionais que eu já pude vivenciar. Centro histórico que arregimenta figuras, eu diria, comezinhas da história humana, Galileu Galilei, Nicolau Maquiavel, Dante Alighieri, figuras que nós encontraríamos em qualquer recanto do Brasil, aqui dos Estados Unidos. Obviamente são figuras fundamentais, e aquele centro histórico de Florença é um dos... se nós utilizarmos as premissas agostinianas, nós teríamos que dizer que o centro histórico de Florença é um dos loci da história humana, em que já houve a perfectibilidade, já houve o alcance da perfectibilidade divina. Ali nós encontramos uma estátua, como se nos demais locais do planeta Terra nós tivéssemos que chegar, cada um a sua especificidade de desenvolvimento. Florença já o fez, o centro histórico de Florença já o fez. É uma grande cristalização de beleza, bondade no sentido do belo que emana. É uma das coisas mais fundamentais com as quais já pude me deparar. E ali em Florença fui até o Museu Casa de Dante Alighieri e me lembro de, com a Divina Comédia em mãos, alcançar esse trecho que eu vou ler agora para vocês. Vejam só. Eu quero indicar a vocês dois textos de minha autoria que foram escritos aqui nos Estados Unidos e que estão disponíveis aqui no Portal Heráclito, eu volto a lembrar o endereço, www.portalheráclito.com.br. Se vocês entrarem no portal, vocês vão rolar a página e vocês vão ver, primeiramente, a seção A Volta ao Mundo em 80 cliques, com as fotos que vão transitando. São as fotos narrativas das minhas viagens pelo mundo. Logo abaixo da Volta ao Mundo em 80 cliques, vocês vão encontrar a seção Espaço Heráclito, com todos os programas aqui da nossa trajetória, como eu já falei para vocês hoje, aqui no primeiro bloco do nosso programa. E logo abaixo, vocês vão encontrar uma seção chamada Diretamente dos Estados Unidos, com todos, eu repito, todos os textos escritos desde setembro do ano passado, setembro de 2014, nessa trajetória aqui nos Estados Unidos. Então, se vocês entrarem na seção Diretamente dos Estados Unidos, aí vocês vão procurando, já são 34 textos, até o presente momento, 34 textos escritos aqui nos Estados Unidos. Se vocês forem procurar entre os textos, eu gostaria de recomendar a vocês dois textos que dialogam diretamente com as questões discutidas neste nosso programa do Espaço Heráclito. São eles: A Cicatrização do Espírito e Sua Via Crucis. Eu repito, A Cicatrização do Espírito e Sua Via Crucis, no qual eu coloco em discussão Fyodor Dostoiévski, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, e Allan Kardec. Então, esse texto faz uma discussão que perpassa e desdobra os temas por nós debatidos aqui hoje. E o segundo texto que eu gostaria de indicar foi o texto que eu publiquei na semana passada aqui no Portal Heráclito. É o texto de nome 2011, Uma Odisseia no Tempo. Obviamente que os espectadores do grande Stanley Kubrick
vão se lembrar de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e obviamente que o meu texto se remete ao clássico de Stanley Kubrick, ao filme magnífico de Stanley Kubrick, e vai fazer uma discussão aqui que começa com um trecho fundamental da Divina Comédia que eu vou ler agora para vocês. Então vamos lá, pessoal. Pegar aqui, ajeitar o trechinho que na verdade é um trecho algo longo, e eu vou ler para vocês agora esse trecho para que nós desdobremos a discussão que partiu do Santo Agostinho e agora chega ao nosso querido Dante Alighieri. Vamos lá, pessoal. Todas as coisas criadas obedecem a uma disciplina harmônica. O universo semelha a Deus. Os espíritos perfeitos podem ali perceber nítida a perfeição divina, fim supremo que é a ordem universal. As criaturas todas guardam inclinações segundo suas condições naturais, para situarem-se em menor ou maior vizinhança de Deus. Isso explica porque buscam aperfeiçoar-se, por caminhos diversos, através do vasto mar de si mesmas, cada qual segundo o instinto que Deus lhe concedeu. Graças a isso, o ardor logra chegar à lua. Por isso é que se agitam os corações humanos. Por isso a terra prossegue em suas expansões e contrações. O arco do distinto não dispara flechas unicamente contra os seres mais rudes, mas também contra as criaturas que têm a razão apta para o reconhecimento de Deus. A providência que tudo isso dispõe, com sua luz, mantém aquietado o céu, onde gira o que vai mais velozmente. Para ali, como em direção a posto determinado, o arco do distinto, o amor divino aponta aos que a esse amor se entregaram. Então, deixa eu pegar aqui para o trecho. Verdade é que, muitas vezes, a forma final da matéria não corresponde à intenção do artista, porque, na sua surdez, a matéria sustenta teimosias deformantes. Por igual modo, a criatura humana pretende exercer o critério da escolha de seu rumo, frequentemente se desviando do correto e elegendo o errado. Se a vã felicidade mundana leva a desviar-se daquele impulso natural, divino, ela cai por terra, qual se pode ver da nuvem tombar o raio. Não seja, pois, maravilha para ti, como estás considerando, a tua ascensão. É natural que teu espírito suba, como é natural que o rio baixe da montanha ao vale. Maravilha seria se não subisses, nenhum impedimento te detendo, como se sobre a terra pudesse ficar imóvel um fogo vivo, ardente. Esse trecho, que é dito ao Dante ali dentro da estrutura da Divina Comédia, em que o Dante vai ascender dos círculos infernais, vai descer, na verdade, até os círculos infernais, para chegar ao espaço do purgatório e ascender aos céus. Na trajetória infernal, o Dante é acompanhado pelo grande poeta latino Virgílio, e é supostamente o Virgílio, na Divina Comédia, que fala ao Dante esse trecho que é simplesmente fundamental. E nele nós percebemos uma série de interlocuções com o Agostinho de Hipona, com as questões sobre as quais a gente vem conversando aqui. Em que medida? Na medida em que, primeiro, há a criação de seres com naturezas distintas, aqui para o Dante vai colocar, ou seja, o Virgílio vai colocar que há inclinações diversas, há seres que se aproximam e se distanciam de Deus, mas que a trajetória de perfectibilidade, assim como o raio que cai do céu, assim como o rio que desce a montanha, e nós poderíamos dizer, assim como o ar quente que tende a subir, mais leve do que o ar frio, são trajetórias constitutivas dos espíritos, das identidades, dos seres humanos, das criaturas. Criaturas com vistas à perfectibilidade, como nós vimos lá em Santo Agostinho. E nesse sentido,
nenhuma criatura é por si só estagnada. Isso é tão radical, pessoal, que tensiona as bases da teologia católico-protestante no seio mesmo de dois autores oriundos da tradição católica. Eu falo católico-protestante porque é claro que tanto o catolicismo quanto o protestantismo são religiões que têm uma série de tensões, fraturas, tendências, mas sobrevoando esses dois espectros, nós teríamos a distinção entre céu e inferno como logradouros ou de regozijo, o céu, ou de expiação eterna, o inferno. Mas para Agostinho e para Dante Alighieri, essa distinção nítida não faz sentido, ainda que eles estivessem discutindo dentro da moldura dessa ideologia teológica. Por quê? Porque se houver um inferno eterno, sem que haja possibilidade de perfectibilidade, Deus é um carrasco inequívoco e não dá oportunidade para que esses espíritos se regenerem. E por outro lado, se houver um céu eterno de regozijo, que dizer dos seres menos cientes, como Dante está colocando aqui no seu maravilhoso trecho, dos seres menos cientes que precisam de caridade e compaixão e ajuda para que possam conhecer o bem, para que, em termos agostinianos, sejam menos ignorantes e inscientes em relação ao bem, e não perseverem num ponto estático de sua travessia vital, para nós usarmos tanto um termo do Guimarães Rosa quanto um termo do Agostinho, para que não perseverem em uma trajetória de ignorância e desvio do bem. É nesse preciso sentido que Agostinho e Dante lançam para nós os marcos de um pensamento diverso, os marcos de um pensamento teológico que precisa saber se existe apenas uma vida para que o espírito expie suas faltas diante de um princípio de suma justiça e possa evoluir. Haveria justiça numa vida unívoca? Essa é uma questão que 6 séculos depois de Dante Alighieri viria no bojo do Livro dos Espíritos, ali mediado pelo Allan Kardec, na França, oitocentista. Essas discussões, pessoal, me parecem sumamente fundamentais porque, sobretudo aí no Brasil, com recrudescimento, vale frisar que eu não disse aqui que o protestantismo é algo unívoco, monolítico, sem tendências diversas, sem tendências progressistas, assim como a Igreja Católica. Vale lembrar, por exemplo, que a Igreja Católica, no seio da teologia da libertação, propugnou pela transformação radical da sociedade. Então, apesar de a Igreja, na sua tendência mais vaticana, no seu poder, mesmo ali, com uma série de tensões, há tendências extremamente progressistas, e esse último Papa, o Papa Francisco ali, mostra tendências progressistas formidáveis. Então é algo para nós tensionarmos. Mas de qualquer maneira, o que está em jogo aqui é uma discussão sobre os marcos de constituição da teologia cristã, sobre os marcos de entendimento do universo, sobre a possibilidade de transformação da realidade. É claro que se nós levarmos às últimas consequências tanto os argumentos do Agostinho quanto os argumentos do Dante, a transformação do coração humano, para nós citarmos a passagem do Cristo, lá onde está o seu tesouro, lá onde está o seu coração, ali reside o seu tesouro. É claro que a transformação desse coração não implica apenas e unicamente a regeneração moral individual. É claro que num ambiente propício à competitividade, à indiferença, à frieza, à brutalidade, como essa sociedade capitalista recrudescida, é claro que nesse ambiente a convivência solidária, piedosa e repleta de compaixão é entravada a cada momento. E nesse sentido, o conhecimento do bem implica a regeneração do eu no mundo. Aliás, esse eu não existe fora do mundo. E então nós falaríamos de uma dialética entre regeneração do coração e regeneração social e transformação histórico-social. Se nós levarmos os argumentos desses dois grandes autores às últimas consequências,
A reconfiguração do mal implica uma sociedade pautada por valores do bem historicamente construídos. Isso, pessoal, como vocês sempre sabem aqui no nosso Espaço Heráclito, dará vazão a um novo programa. Porque essa discussão sobre o mal teológico historicamente enraizado e as respostas dadas a esse mal pelos grandes autores Agostinho de Hipona e Dante Alighieri fica por aqui nesse nosso 62º programa do Espaço Heráclito. Eu me despeço aqui da Chicago primaveril de todos vocês, mando a vocês um grande abraço e daqui a 2 semanas nos encontraremos com mais um Espaço Heráclito. Grande abraço a todos vocês e tchau, tchau, gente!